Bom dia, gente, tudo bom? E cá estamos nós de novo, né? A gente em casa, vocês na casa de vocês, a situação mais complicada do que nunca. Mas vai passar, né? Gente, eu queria começar a colocar vocês, porque a gente tem que começar a pensar muito concretamente agora no Enem, né? O Enem tá aí, para vocês tá aí. Então, de agora em diante, nós vamos falar do Enem, nós vamos esmiuçar muitas coisas que fazem parte do Enem. Esse assunto, língua, fala, linguagem, ele faz parte do Enem, faz parte das habilidades cobradas no Enem, tá? Faz parte da língua portuguesa. É um assunto que não está desassociado de língua nenhuma, né? Então, vamos pensar aqui. O que é linguagem? O que é língua? O que é fala? Parece uma coisa só, não parece? Parece que está tudo misturado. E no final está tudo misturado, sim. Mas existem as diferenças que são importantes a gente destacar. Vamos lá. Conceito de linguagem, língua e fala. Gente, vocês têm que entender que linguagem é o amplo, é o macro. A linguagem é o macro, ela é ampla. Se eu chego em casa e a Laila vem, a Laila aqui, vou mostrar para vocês quem é a Laila. Essa é a Laila aqui. Toda vez que eu chego em casa, a Laila sai de onde ela estiver para ela me saudar, para ela fazer carinho comigo. A Laila fala? Não. A Laila emite o latido da Laila é uma fala? Não, é um instinto. Mas o me saudar e eu saudar a Laila quando eu chego em casa é uma linguagem? É uma linguagem, é uma forma de linguagem. A linguagem, gente, ela é ampla. Ela independe do código que é dividido entre emissor e receptor. Vamos voltar lá, muito bom, que tem uma coisa muito importante. Vocês têm que entender que linguagem, língua e fala, ela sempre vai dizer respeito a um ato de fala, envolvendo um emissor, aquele que fala, e um receptor, aquele que escuta, aquele que recebe a mensagem. E lembrando, gente, que esse movimento de emissor e receptor, ele não é estático, ele gira o tempo inteiro. Ele é um movimento muito rápido. No momento eu sou o emissor, aquele que transmite a mensagem, seja por linguagem oral, seja por linguagem por linguagem não verbal, seja por gestos, seja pelo meu corpo falando, por expressões faciais, tá? Seja por que for, nós estamos sempre pensando num ato de fala, aquilo que é dividido entre o emissor e o receptor. Joinha? Vamos lá. Linguagem, gente, é geral. Linguagem é o aspecto mais geral que existe. Como eu falei para vocês, o meu reencontro com a Laila todos os dias em casa é um tipo de fala. Ela divide o mesmo código que eu? Não. Na verdade, ela tem um código de fala? Não, ela não tem. Ela tem instintos, né? Mas é uma linguagem? É um sentido muito amplo, é qualquer meio usado para a transmissão de uma mensagem, isto é, para comunicar. Por exemplo, vamos supor que eu resolva ficar doida e vou passear lá na Mongólia. Eu não vou falar, lá são várias tribos nômades, eu não sei o idioma, não faço ideia. Mas se eu chegar lá na Mongólia, por exemplo, chegar lá no deserto, sei lá de onde, eu encontro uma tribo nômade. Nós não dividimos o mesmo código, nós não dividimos a mesma língua, mas nós podemos nos comunicar por gestos? Sim, posso fazer assim para ele, eu posso fazer assim, eu posso que eu tô com fome, eu posso, de uma certa forma, pedir socorro, né? Isso é uma linguagem ampla. Eu posso fazer isso se eu estiver na floresta e avistar um urso? Sim, o ato do urso me avistar e eu avistar o urso é uma linguagem, né? Se isso acontecer, eu vou morrer, porque o urso vai correr, vai me pegar, o urso sobe em árvore, vai ser um desastre, mas acontece. Vamos tirar o urso, que é uma coisa muito difícil de acontecer, vamos pensar na onça, que também é difícil, mas pelo menos ela vive aqui no Brasil, né? E se eu me deparo, não estou na floresta lá, caminhando na floresta,
e me deparo com uma onça. Houve uma linguagem? Houve. Ela me viu e eu a vi, né? Eu vou, provavelmente, desmaiar. Ela não vai precisar fazer nada, né? Se ela estiver com fome, ela come a pessoa desmaiada logo de uma vez. Mas, houve uma linguagem? Sim. É um geral, tá? É um geral. Para a comunicação, sim, mas não há uma divisão de código, não há uma divisão de língua, não há um ato de fala de sons, tá? Normalmente não há, beleza? Não necessariamente exista, tá bom? Vamos lá para a língua. A língua, ela é social. Por exemplo, aqui no Brasil, qual que é a língua que nós compartilhamos? Que é uma organização feita por um grupo social da qual nós partilhamos. A língua portuguesa. A língua portuguesa do Brasil é igual à língua portuguesa de Portugal? Não. Mas a gente consegue se comunicar com o português de Portugal? Sim. Mas são coisas diferentes? Sim. O que é, gente? A língua é uma combinação de signos linguísticos, de vocabulário, de palavras, de vocábulos, junto com uma organização, um arranjo que a gente chama de sintaxe, que é um arranjo. Sintaxe em grego quer dizer arranjo. Eu não, por exemplo, a organização da língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. Como assim? José buscou o filho na escola. O filho na escola é o complemento. José, o sujeito, buscou o verbo. Essa é a ordem da língua e de várias outras línguas. Mas a nossa língua, a língua da qual nós originamos, que é o latim, que o português é a última flor do lácio, lembra que eu falei lá no trovadorismo isso para vocês? É a última língua a surgir do latim. Lá no latim não existia essa ordem. O que existia eram as terminações das palavras. Pelas terminações das palavras, você sabia quem era o sujeito, qual era o verbo, qual eram os seus complementos. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá, ó. Linguagem geral, ampla, muito ampla, muito ampla, que faz com que eu e uma pessoa, um esquimó, por exemplo, possamos nos comunicar. Vai ser legal? Não, não vai, mas a gente vai conseguir travar algum tipo de comunicação muito rudimentar, mas vamos? Sim. Língua é um aspecto social dividido por um determinado grupo, tá? É dividida por um determinado grupo. Gente, vamos voltar lá para a linguagem. Lembrando que a linguagem pode ser também de duas maneiras. Ela pode ser verbal e não verbal. Beleza? A língua ela é social, é um código que é dividido entre as pessoas. A gente aprende desde pequenininho. Por exemplo, o meu neto pequenininho, agora ele sabe falar dente, dente. Ele fala dente e cesta. As duas únicas palavras que ele fala. Fazem sentido? Ele consegue organizar essas palavras dentro de uma oração? Não. As palavras estão soltas ali ainda. Ele não tem ainda vocabulário. Ele ainda não tem aquisição das palavras. Ele não tem. Mas ele já começou a falar isso. Tá bom? E fala, ela é individual. Ela é de cada um. Cada um fala, é a emissão de determinados sons de significados de uma pessoa para outra. Vocês entenderam que um é geral, o outro está dentro e o outro está mais específico ainda? Vocês entenderam? Por exemplo, linguagem geral, a língua é dividida socialmente e a fala é muito individual, tá? Esses conceitos, eles estão preparando vocês para a próxima matéria, que é as funções da linguagem. Mas é muito importante que vocês tenham em mente esses três conceitos, tá bom? Bora! Gente, esse aqui é um exemplo de linguagem. Essa aqui é uma linguagem praticamente universal. O que a moça está pedindo aqui? Sem fala nenhuma. Silêncio, né? Se você estiver, por exemplo, na praia e você vê uma mão fazendo isso aqui, tem algum som? Não. Mas o que essa pessoa está pedindo encoberta aqui? Socorro. Não é uma linguagem, não é uma linguagem em qualquer lugar do planeta. Isso aqui vai ser entendido? Sim, vai ser entendido. Aqui é um exemplo de língua,
tá? É uma língua que é dividida. Essas duas pessoas, para se comunicarem, elas precisam dividir o mesmo código. O que é o código? É a língua, tá? É a língua. Se ele falar inglês e ela fala italiano, e os dois não trafegam numa língua em que os dois possam chegar a uma conclusão, por exemplo, eu nasci na Itália, eu sou brasileira e uma amiga que eu fiz na internet é francesa. Ela fala francês, eu falo português. Mas e como é que nós vamos fazer para nos comunicar? A gente teria que ter ou uma aprende o idioma da outra, ou a gente tem um idioma em comum, por exemplo, o inglês. O inglês faz muito esse papel, né, gente, de língua universal. Língua que todos os povos, em qualquer lugar do planeta, alguém vai falar aquela língua, beleza? Bora lá. Aqui é um exemplo de linguagem, de língua também, né? A pessoa de fala, a pessoa está falando, ela está emitindo o código do qual ela divide com alguém. Dentro de uma linguagem, dentro de uma língua, um código, a fala, a pessoa divide a fala que ela reconhece, que ela sabe como certo alguém. Isso aqui é muito característico, é muito individual, tá bom? Gente, esse aqui é um exemplo de linguagem não verbal, mas isso aqui diz muito, claro. Se eu mandar botar isso aqui no grupo da sala de vocês, talvez vocês não precisem nem que eu escreva, vocês vão entender que eu não estou muito feliz. Se eu chego na sala de aula, lembra? Retrasado já, né, gente? Fazer isso muito aos nossos anos. Cruzo os braços e fico assim. Enquanto vocês estão pegando fogo. Aí vocês começam a olhar para mim, um percebe, outro percebe, outro percebe. Vocês percebem que eu preciso de silêncio. Houve uma comunicação aqui? É uma linguagem? Sim, é uma linguagem. Lembrando, gente, que a linguagem, ela é muito ampla. Se eu faço isso aqui, ó, para vocês sabem que isso aqui é positividade. Aloha, né? Hang loose, alguma coisa desse sentido. Mas se eu fizer só isso aqui para vocês, vai fazer algum sentido? Não. Para nós, para a língua falantes da língua portuguesa, não vai fazer sentido. Pode ser que em alguma língua estruturada, lembra, gente, a língua, para ser língua, ela precisa ter vocábulos e organização, que é a sintaxe, tá? A sintaxe, que a gente chama de gramática, de organização. Eu preciso de um arranjo para que eu possa colocar essas palavras. Pensa assim, eu tenho umas blusas e eu tenho uma caixa, né? Aí, essa caixa, ela tem um monte de gaveta. Mas o que eu preciso organizar essas gavetas, não preciso? Eu preciso organizar. A sintaxe faz isso com as minhas blusas. Entenderam? Pois é. Gente, esse aqui é um exemplo de linguagem verbal, tá? Verbal. Olha aqui. Essa é não verbal. Ela só tem uma imagem. Mas essa imagem faz o papel da comunicação? Faz. Essa aqui é uma linguagem verbal. Eu tenho. Gente, aqui eu tenho tudo. Eu tenho os gestos, que é uma linguagem. Eu tenho a fala, eu tenho a língua, que é dividida. E eu tenho a fala, que é individual. O ato de fala está totalmente presente aqui, tá? Pode levar que está inteiro, único dono, carro de padre, beleza. Vê lá, não vai passar de 80 quilômetros. Deus está vendo. Carro de padre tem um anjo aqui dentro. Então, a linguagem verbal. E a gente tem a linguagem verbal, não verbal e a mista, né? Olha aqui, verbal, não verbal, que é só os sinais de trânsito, fazem parte da linguagem não verbal, mas que se comunica, tá? As placas de trânsito, o sinal de trânsito, o gesto do policial, do agente de trânsito, ele também é uma linguagem não verbal. E a gente tem a linguagem mista, o símbolo mais a escrita aqui, tá? Gente, lembrando que a língua também tem a língua escrita e a língua falada, coisas diferentes,
tá bom? Lembrando também, gente, que a língua é muito mais complexa que a linguagem, por exemplo. A linguagem basta uma troca de olhar, a linguagem vai se estabelecer. A língua precisa de muito mais que isso, né? Bom, gente, era isso que eu queria que vocês vissem. Isso é muito importante que vocês percebam para a gente entrar na função da linguagem, que é o próximo vídeo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Eu vou mandar uns exercícios, vou mandar um texto, eu quero que vocês façam. Qualquer dúvida eu tô aqui para ajudar, tá? Gente, se cuidem, por favor. Vocês não adoecem, realmente vocês não adoecem de Covid. Muitas vezes a Covid vem e não vai fazer nem cócega em vocês. Mas o pai de vocês adoece, a mãe adoece, a avó adoece. E nós não temos uma coisa agora que se chama hospital. Vocês lembram, desde o começo da pandemia, a maior preocupação das autoridades era exatamente essa? Não ter hospital? Pois é, nós estamos nesse momento, tá bom? Se cuidem, gente. Não fica saracoteando no meio da rua, não. Nós estamos de lockdown, tá tudo fechado, mas não é pra gente ficar roletando na rua, não. Pra gente ficar quieto, tá? Beijo. Tchau.